pessoal, sejam bem-vindos a mais um Lições de Camilo. Nós estamos comentando as lições do Espírito Camilo pelas mãos do médium Raul Teixeira no livro Educação e Vivências. A ideia a gente não lê as lições completas porque elas são um pouco mais extensas, mas a gente faz alguns comentários sobre temas atuais, terrenos e de vivências que temos aqui encarnados mesmo, que o Espírito Camilo nos traz para refletir. Hoje a gente vai falar sobre a lição 14, cujo título é Produções Satânicas. E Camilo começa nos dizendo, nos trazendo a reflexão de que essas produções satânicas, elas são conhecidas e comentadas desde que o mundo é mundo. Não é nenhuma novidade. E estão nos escritos religiosos desde sempre e aparecem em diferentes povos. O que ele quer nos dizer com isso? Olha, não é novidade. Não foi o Espiritismo que criou isso, não é algo que começou agora, sempre existiu e a gente precisa tratar o assunto como tal. Ao longo dos tempos, os nomes para esses tais, dessas produções satânicas foram mudando. A gente já falou de espíritos maléficos, anjos do mal, príncipes das sombras ou até mesmo, o que é mais recente, os demônios. São diferentes nomes para um mesmo efeito, para uma mesma atividade. E Camilo nos explica que através da obsessão, da via mediúnica, aliada à ignorância, os espíritos atuam desde sempre sobre nós e se utilizam do imediatismo e materialismo para atingirem os seus objetivos, que muitas vezes é nos desestruturar, é nos fazer mal, é fazer com que a gente sofra de alguma forma. E aí Camilo começa a entrar numa possível causa disso, né, do que está acontecendo por trás dessas chamadas produções satânicas e o que a gente pode fazer, qual que é o nosso papel aqui. E ele traz uma importante reflexão dos belos discursos de fé versus a prática da verdadeira fé. Então são dois pontos que deveriam estar relacionados e estão atuando como opostos. Certo? Então a gente tem um belo discurso de fé, de quanto a gente acredita, do quanto a gente é bom, mas a nossa prática de fé não está tão alinhada assim com esse nosso discurso. É o que ele fala quando ele diz assim: tem havido belos discursos de fé distanciados das práticas da verdadeira fé que determinam o uso com desapego do que seja material, não se deixando arrastar e arrasar pelo egoísmo que finca seus tentáculos na matéria. Então a gente lembra aqui também que o egoísmo é a chaga da humanidade, segundo o Espiritismo. Dele advém vários outros conflitos que nós vivemos enquanto estamos encarnados. E Emmanuel continua, ele fala de crimes que a gente presencia hoje, de injustiças, de crueldades, e o quanto que isso nos estarrece. O quanto que a gente fica estarrecida diante dessas situações. Mas aí começa a reflexão. A gente fica estarrecido, mas quantos de nós fazem algo para mudar? Quantos de nós fazem algo para fazer diferente? Se a gente pega e pensa na parábola do bom samaritano, nós somos as pessoas que estão passando reto da pessoa que precisa de ajuda, ou nós somos as que estão estendendo as mãos? Quantos de nós passamos reto diante de tantas crueldades, injustiças e situações que a gente enche a boca para falar que tá errado e que não tá legal, certo? Isso vai dizendo desse belo discurso de fé distanciado da prática da verdadeira fé. Então eu tenho um belo discurso quando eu digo que está tudo muito errado, mas a minha prática não é uma prática de quem acha que está tão errado, porque eu fecho os olhos e sigo andando. E aí ele pergunta, quantos de nós estende as mãos como Jesus um dia o fez lá atrás? Então ele vem trazendo essas reflexões pra gente de situações que acontecem e que a gente não tem uma verdadeira posição enquanto espírita ou enquanto cristão, fica enrelado, fica preso nessas produções satânicas. E eu acho interessante quando ele vira e fala assim, já mais pro final, que ele fala assim, olha, essas atitudes satânicas, esse satanismo, o que a gente está chamando aqui, nesse contexto, no livro Educação e Vivências do Camilo no Espiritismo? São práticas da injustiça,
o comodismo, a indiferença e a omissão diante do bem. Ele deixa muito claro em um parágrafo quando ele diz assim: para que não mais estejamos participando dessas atitudes satânicas, quando o satanismo aqui em nossas expressões está relacionando as práticas da injustiça, do comodismo, da indiferença ou da omissão diante do bem. Por que esse trecho é importante? Porque se a gente volta para o que era antigamente, quando a gente fala de Satã, de satanismo, de demônio, de anjos do mal, geralmente, até pelas ilustrações dos contos de fadas, o que a gente tem? Um ser vermelho, muito diabólico, muito mal, com chifre, cauda e uma vara na mão, algo nesse sentido, vivendo lá no inferno, no meio de fogo. E isso distancia da gente. A gente vira e fala assim: não, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou vermelha, eu não tenho chifre, eu não mato as pessoas, eu sou uma pessoa de bem, eu não tenho nada de satânico. E aí Camilo vem dizer: olha, calma, você não necessariamente é uma pessoa extremamente má, mas existem produções satânicas, existe algo aí dentro de cada um de nós que contribui para situações que a gente vem vivendo e que vão gerando desarmonia, e que vão gerando dificuldade, que falam de uma crueldade. Quando ele fala práticas da injustiça, ele está falando da gente. Quando ele fala do comodismo, ele está falando da gente. Que a gente se acomoda e não faz algo pelo outro. Então, aproxima da nossa realidade e, portanto, da nossa possibilidade de mudança. É aí que está a grande chave. Porque quando é o diabo vermelho que está distante de mim, eu não tenho nada a ver com isso, então eu não preciso mudar. Mas quando Camilo traz de uma forma muito sábia que todos estamos suscetíveis a isso, a responsabilidade passa para mim. Olha, então eu também preciso mudar algo para que essa situação toda mude. Certo? Então, está em nossas mãos, está dentro de nós e cabe a nós fazer algo para mudar toda essa situação. E Camilo fecha falando da era nova do espírito imortal, né? Que é necessário a gente se aproximar dessa nova era, e fecha dizendo: perante as três loucadas ações do homem doente e da alma em trevas, não nos olvidemos de que o Criador opera sobre o mundo, lançando mão dos filhos esclarecidos, corajosos e firmes, dentre os quais tu também podes e deves estar. Ou seja, está na nossa mão fazer diferente, né? Se existem espíritos atuando para disseminar essas produções satânicas, também existem os espíritos de Jesus por trás, os espíritos de luz, tentando nos auxiliar para que a gente espalhe essa mensagem de espírito imortal, essa mensagem de amor, que é a mensagem de Cristo. E a gente precisa se conectar, a gente precisa perceber que, olha, ele está falando com a gente também. Eu posso fazer parte dessa operação e devo fazer. Essa é a grande lição. Cuidado com as produções satânicas e se afaste